Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque desta forma, toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Os aplicativos de transporte privado urbano nasceram para revolucionar o mercado de deslocamento de pessoas e, de fato, na grande maioria das vezes, se tornam as opções mais coerentes e até mesmo mais baratas que os transportes públicos convencionais, principalmente quando você está acompanhado com uma ou duas pessoas. Na maioria das vezes, vale mais a pena chamar um carro no aplicativo do que utilizar o transporte público. Fora a questão do conforto, tem também a questão da rapidez, porque os carros não fazem paradas como os ônibus. E tudo isso é muito simples e rápido. Você não precisa ligar para ninguém, o aplicativo fica na palma das mãos e em poucos cliques em seu celular você consegue chamar alguém para te levar ao seu destino. Mas assim como todas as facilidades da vida moderna, é necessário ficarmos muito atentos e tomar diversas medidas de precaução. Eu acho que a primeira é justamente checar a placa do veículo. Quando ele se aproxima, você tem que conferir a placa e conferir se a foto do motorista no aplicativo corresponde com o rosto da pessoa que está conduzindo o veículo. Havendo qualquer tipo de suspeita, o melhor a se fazer é não entrar no veículo e cancelar a corrida imediatamente. Hoje nós vamos conhecer a história de uma jovem chamada Samantha, que por poucos segundos de distração teve um final bastante trágico. Samantha Josephson nasceu na cidade de Princeton em 1998, mas foi criada na cidade de Robbinsville, ambas localizadas no estado norte-americano de New Jersey. Ela era filha do casal Mercy e Cy Moore. Samantha tinha uma irmã mais nova com poucos anos de diferença de idade, chamada Sydney. Ela sempre foi uma jovem muito alegre e estudiosa e se destacava em diversas matérias. Alguns de seus professores, mais tarde, se manifestaram e disseram que a garota chegou a ser a primeira da turma por diversas vezes. Uma de suas antigas colegas, chamada Susan Tolsky, comentou que a Samantha era um pouco tímida, mas que seu jeito meigo e carinhoso faziam com que ela estivesse sempre rodeada de amigos. A jovem concluiu o ensino médio com louvor e em 2015 ela ingressou no curso superior e deu início à realização do seu sonho em se formar bacharel em ciências políticas. Ela estudava na Universidade da Carolina do Sul e foi nesse mesmo ano que ela conheceu e se apaixonou por um jovem chamado Greg Corbshley. O Greg, pessoal, admirava bastante o entusiasmo da Samantha. Ela sempre dizia que faria de tudo para mudar o mundo e ajudar as pessoas que mais precisavam. A Samantha tinha um grande senso de comunidade e seu maior desejo estava em uma sociedade melhor e mais igualitária para todas as pessoas. Greg e Samantha começaram um relacionamento sério poucas semanas após se conhecerem e diariamente faziam planos para o futuro e já estavam até mesmo programando em qual lugar do mundo eles viveriam suas aposentadorias. A jovem também participou de um intercâmbio cultural para a Espanha, onde conheceu grandes cidades como Barcelona e Madrid. Samantha comentou com o Greg que se formar em ciências políticas não seria o suficiente. É claro que ela poderia atuar na sociedade de forma bastante ampla, mas ela queria mais. Ela queria agir de forma mais incisiva e por isso, quando estava prestes a se formar, no ano de 2019, ela comentou com seu namorado que pretendia começar uma nova graduação. Ela se sentia muito jovem e de fato ela era mesmo. Nessa altura ela estava com 21 para 22 anos de idade.
Então Samantha queria aproveitar a possibilidade de eliminação de matérias e logo depois da sua formatura, ela pretendia estar matriculada no curso de Direito. Ela inclusive ganhou uma bolsa integral para estudar na Drexel University School of Law, uma prestigiada faculdade de Direito. Ela estava bastante envolvida com questões sociais e durante sua graduação ela fez diversos trabalhos voluntários, atuando em centros comunitários, acompanhando o trabalho de assistentes sociais da prefeitura, e ela esteve também no tribunal da cidade por diversas vezes para observar o trabalho da Defensoria Pública do Estado. Embora fosse uma jovem alegre, sorridente e cheia de vida, a Samantha estava sempre se queixando com seu namorado de como a sociedade, de uma maneira geral, era injusta, e enquanto muitas pessoas tinham tudo, outras viviam com o mínimo necessário para sua sobrevivência. A verdade é que a jovem tinha o sonho de mudar o mundo, e isso é muito bonito, embora não se saiba ao certo até que ponto isso possa ser realizável. Eu disse que nós estávamos no ano de 2019, certo? Então a Samantha estava muito perto de concluir o seu curso. Ela estava com o projeto de iniciar o curso de Direito ainda naquele ano. E seu namorado, o Greg, ele tinha concluído seu curso no semestre anterior, ou seja, em 2018, e ele conseguiu um trabalho em uma ótima empresa, mas que ficava a cerca de 1h30 de distância da onde a Samantha morava. Bom, eles conversaram sobre isso e entenderam que aquela era uma grande oportunidade que tinha aparecido na vida do Greg. Então eles juntos decidiram que a distância não seria um problema para os dois. Eles mandavam mensagens e faziam videochamadas praticamente todos os dias. E para o casal de namorados estava funcionando bem dessa maneira. Eu sei que muitas pessoas dizem que namoro à distância não funciona, mas pelo menos até aquele momento estava funcionando muito bem, tanto para Samantha quanto para o Greg. Aliás, quando estavam com tempo livre, eles pegavam um ônibus e um ia para a casa do outro para matar a saudade. E assim eles estavam conduzindo seu relacionamento. A última vez que o Greg conseguiu falar com a sua namorada foi no dia 28 de março de 2019. Ela parou de responder as mensagens e ele achou muito estranho aquilo. O Greg então ligou para os amigos da jovem, mas nenhum deles sabia onde ela se encontrava. Ele entrou em contato com a família dela e, após falar com alguns amigos, viajou até a cidade da namorada. E no dia 29 de março de 2019, Greg, juntamente com a família da Samantha, estiveram na delegacia por 2 vezes para falar sobre o desaparecimento da namorada. Na segunda visita, os policiais analisaram as fotos apresentadas pela família, olharam um para o outro e disseram para que eles aguardassem um momento. Esse momento foi de apenas alguns minutos, mas pareceram horas angustiantes, tanto para o Greg quanto para a família da Samantha. Os policiais cochicharam com alguns investigadores que estavam em uma sala e o desespero foi tomando conta do Greg. Enfim, os investigadores chamaram todos na sala e anunciaram uma triste notícia. A busca já havia terminado. A Samantha já havia sido encontrada. Seu corpo foi encontrado em um campo aberto, a cerca de 100 quilômetros de distância do endereço onde ela morava. É óbvio que essa notícia caiu como uma bomba no colo de todos eles, mas após alguns minutos, os policiais disseram que precisavam investigar o que teria acontecido, e o Greg aproveitou esse momento para contar tudo o que ele sabia. Greg contou que tudo começou no dia 28 de março de 2019. Samantha ligou para ele e parecia muito chateada. Ela estava com alguns problemas pessoais e sugeriu que os dois se encontrassem pessoalmente. Ela falou que iria para a casa dele para conversar e dormir juntos, porque ela realmente estava precisando de conforto e calor humano. Acontece que o Greg estava com uma atividade atrasada em seu trabalho e já tinha se programado para ficar até mais tarde naquele dia e entregar a tal tarefa. Inclusive, até mesmo o seu superior estava sabendo desse combinado e esperava ansioso que essa tarefa fosse entregue dentro do prazo acordado. Por isso, o Greg lamentou que não poderia receber sua namorada naquela noite.
ele estaria muito atarefado até tarde e precisava se concentrar integralmente na conclusão deste projeto. Samantha comentou que haveria uma festa do pessoal da faculdade, mas que ela não estava muito afim, porque estaria muito cheio e ela não estava com vontade de interagir com pessoas e fazer novos amigos. O Greg então sugeriu que ela chamasse seus amigos para ir num bar para beber e conversar e também dançar e se divertir. O Greg lembrou ainda que o The Bird Dog era muito famoso porque tinha ótimas músicas e as bebidas não eram tão caras. Aliás, eram bem acessíveis para os estudantes. O jovem estava certo mesmo, viu, pessoal? Porque assim que a Samantha fez o convite a seus amigos, todos aceitaram prontamente, e aquela noite prometia muita música, dança e distração. A Samantha estava com seus amigos bebendo muito e tentando esquecer seus problemas, mas a todo momento ela trocava mensagens de texto com o seu namorado, comentando sobre o movimento do bar e atualizando o jovem sobre as fofocas da noite. Aos poucos, conforme foi bebendo, a Samantha foi ficando cada vez mais deprimida, ao invés de ficar alegre. Às vezes acontece, tem gente que quando bebe fica triste, tem gente que quando bebe fica alegre. Eu não sou de beber muito, mas quando eu bebo eu fico normal, assim, não tenho grandes alterações. Mas enfim, pessoal, o fato é que ela foi ficando cada vez mais calada e acabou se isolando em um canto do bar e ficando longe das vistas de seus amigos. O Greg disse aos investigadores que se lembrava de ter recebido uma mensagem da Samantha por volta das 2 horas da manhã, quando ela decidiu que já estava cansada e informou que pediria um Uber para voltar para casa. O Greg percebeu que as mensagens de texto estavam muito embaralhadas e as mensagens de áudio denunciavam claramente que a namorada estava bastante embriagada. Ele então pediu que ela compartilhasse com ele a sua localização em tempo real, para que ele pudesse acompanhar seu retorno de forma segura para casa. Eles tinham um aplicativo chamado Find My Phone, que é utilizado por amigos e também por diversas famílias para monitorar e acompanhar o trajeto de seus filhos. Ele notou o momento em que o aparelho da Samantha começou a se mover no mapa e então parou o que estava fazendo para prestar atenção na rota. Alguns minutos depois, ele percebeu que o carro havia saído da rota traçada pelo aplicativo e começou a fazer o caminho contrário. O Greg ficou bastante desconfiado, mas imaginou a princípio que o GPS estivesse demorando para atualizar, ou mesmo que a Samantha já tivesse descido do veículo, mas que tivesse esquecido seu celular no banco de trás. Ele então fez uma ligação para o aparelho, mas o celular tocou até cair na caixa de mensagens. O Greg então começou a ligar para todos os amigos da Samantha que estavam com ela no bar, mas ninguém tinha notícias dela. Esses mesmos amigos em seguida também tentaram falar com a Samantha, mas nessa altura o celular dela já nem chamava mais, ou seja, estava desligado. Greg contou ainda aos investigadores que era por volta das 2h35 da madrugada quando o compartilhamento de localização do celular da Samantha parou de funcionar, o que indicava que o celular havia sido desligado. O Greg contava que a Samantha tivesse mesmo esquecido o celular no veículo e que ela já estivesse em casa, segura, dormindo e assim, de boa. Aquela hora da madrugada ele não conseguiria mesmo ir até a casa dela e ligar para a polícia, não adiantaria muito, porque ela estava em um bar, então seria difícil convencer as autoridades de que ela estava em perigo, e nenhuma delegacia mandaria uma viatura para a casa dela, visto que a jovem poderia ter parado em algum restaurante para comer alguma coisa. Enfim, tem também aquele assunto de que as delegacias só contam o desaparecimento após 48 horas ou 72 horas, então por conta disso ele achou que não adiantaria ligar para a polícia naquele momento. Ele então foi se deitar e assim que acordou pela manhã, ligou no telefone da Samantha, mas o aparelho continuava desligado. Ele então ligou para o trabalho da namorada, mas foi informado de que ela não compareceu naquele dia. O Greg confessou às autoridades que sua maior preocupação era de que a Samantha tivesse feito algo contra ela mesma, tendo em vista que ela estava muito chateada, que ela estava depressiva na noite anterior, com problemas pessoais, e que a primeira coisa que veio na sua mente era que a jovem tivesse feito algo contra ela mesma. A essa altura, o desespero começou a tomar conta,
Então ele ligou para os familiares da Samantha e embarcou para Colômbia, onde a jovem deveria estar. Foi por volta das 2 horas da tarde do dia 29 de março de 2019 que o Greg e a família da Samantha estiveram na delegacia pela primeira vez. Mas o atendimento não foi bem o esperado, os policiais falaram que eles precisavam aguardar um pouco mais para dar a queixa de desaparecimento e por conta disso, eles decidiram iniciar as investigações por conta própria. Eles também contaram com a ajuda da comunidade, amigos e alguns conhecidos da Samantha. Eles começaram as buscas por hospitais, centros comunitários e outros lugares que ela poderia estar, mas ninguém tinha informações para passar sobre o possível paradeiro da Samantha. O Greg foi um aluno bastante popular e tinha diversos amigos que trabalhavam no barzinho The Bird Dog. Inclusive, um dos sócios proprietários tinha convidado o Greg para ser padrinho de seu casamento. Com isso, rapidamente ele conseguiu as imagens das câmeras de segurança, tanto da parte interna quanto da parte externa do estabelecimento. O Greg finalizou explicando que esse era o motivo pelo qual ele estava lá na delegacia naquele momento. Ele queria entregar as imagens para as autoridades porque elas eram reveladoras. Os investigadores rapidamente se organizaram para analisar as filmagens e descobriram que por volta das 2h05 da madrugada, a Samantha já estava na parte de fora do estabelecimento, aguardando o seu Uber chegar. Cerca de 1 minuto depois, 2h06 da madrugada, ela se aproxima de um veículo prata e tenta abrir a porta para entrar, achando que aquele era o seu motorista. É evidente que ela estava muito embriagada e sem condições de conferir a placa. O motorista do carro em questão explica que ela se confundiu e não deixou ela entrar, avisando que não é ele quem a levará para casa. A jovem se desculpa e volta a aguardar. Alguns minutos depois, um novo carro aparece nas imagens. Ele se aproxima lentamente e para do lado da jovem. Era um Chevrolet Impala preto. A Samantha entrou no veículo e, como já sabemos, no dia seguinte ela foi encontrada sem vida a cerca de 100 quilômetros daquele local. Os investigadores emitiram um alerta para todas as delegacias e também para as autoridades rodoviárias. Uma nova descoberta veio à tona. Ao solicitar a quebra de sigilo para a empresa de transportes privados, os investigadores descobriram que o motorista do carro correto tinha cancelado a viagem e a Samantha nem tinha percebido. Bom, na madrugada do dia seguinte, dia 30 de março de 2019, a polícia avistou um Chevrolet Impala e pediu que ele parasse. O policial que fez a abordagem percebeu que o motorista estava fumando haxixe, então solicitou que ele descesse do carro. O homem saiu do carro e em seguida fugiu do local. Ele corria bem e até tentou se esconder, mas alguns minutos depois, os policiais o encontraram e levaram o jovem sob custódia. As autoridades descobriram que aquele homem era Nathaniel Rowland, de 24 anos de idade. Ele morava na região de New Zion, que por coincidência ou não, era um bairro muito próximo de onde o corpo da vítima foi encontrado. Ele estudou no colégio local e tinha um talento único para o esporte. Ele jogava basquete muito bem e o seu treinador apostou todas as fichas no garoto. Ele sempre disse que o Nathaniel teria um futuro brilhante pela frente, mas esses sonhos foram interrompidos a partir do momento em que o garoto entrou no mundo do crime. Bom, os policiais revistaram o veículo e encontraram alvejante líquido, lenços de papel e limpador de vidros, mas as provas mais incriminadoras encontradas no carro foram o celular da Samantha, que estava no porta-luvas do veículo, e uma enorme quantidade de sangue no banco do passageiro e também no porta-malas. As análises voltaram com a correspondência positiva. Aquele era sim o material genético da vítima. Além destas provas, os investigadores encontraram no lixo da casa do Nathaniel uma faca de 2 lâminas, ambas com o sangue da vítima. Quando os policiais abriram a ficha do jovem, descobriram suas passagens pela polícia por dirigir alcoolizado, venda de objetos roubados e participação em um sequestro. Naquela ocasião, ele e mais 2 rapazes abordaram uma mulher que estava parada em um semáforo e fizeram o que conhecemos no Brasil popularmente por
sequestro relâmpago. Eles levaram a vítima até um caixa eletrônico e obrigaram ela a sacar todo o dinheiro que havia em sua conta, e depois foram com a vítima até a sua residência para subtrair aparelhos eletrônicos de alto valor. Algum tempo depois, as autoridades recuperaram os objetos porque o trio tentou vendê-los, e naquela altura ele foi acusado de participação em sequestro e poucos anos depois ele estava solto em liberdade condicional. Teria sido menos pior se o Nathaniel tivesse parado com essa vida, mas naquele momento as coisas estavam ficando bem ruins para o jovem. A autópsia no corpo da Samantha revelou que a vítima levou cerca de 120 golpes, e o objeto utilizado foi justamente a faca com 2 lâminas. Ela teve inclusive sua mão perfurada de um lado para o outro, provavelmente enquanto tentava se defender. Além disso, ela teve ferimentos no rosto, pescoço, ombro, tronco, costas, pernas e pés. Ou seja, ela foi atingida por todo o seu corpo. O legista afirmou que ela perdeu sua vida entre 10 a no máximo 20 minutos após o início do ataque. Câmeras de segurança também flagraram um momento em que o acusado esteve em um caixa eletrônico tentando sacar o dinheiro da conta da vítima, mas não obteve sucesso em nenhuma das suas tentativas. Bom, apesar de todas as provas apontarem diretamente para o Nathaniel, ele se declarou inocente de todas as acusações contra ele. O julgamento teve início no dia 20 de julho de 2021. A promotoria alegou que o Nathaniel David Rowland era o motorista do Chevrolet preto e que quando ele percebeu que a Samantha estava alcoolizada e provavelmente disposta a embarcar em qualquer veículo que ali parasse e dissesse que era o seu Uber, ele aproveitou dessa situação. Samantha embarcou no carro e, sem que ela percebesse, o Nathaniel trancou todas as portas de maneira automática. Os promotores chamaram mais de 30 testemunhas. Inclusive, compareceu ao tribunal o rapaz que foi quem encontrou o corpo da Samantha, e também o dono de uma loja de celulares usados, que testemunhou afirmando que o acusado tentou vender o telefone da garota no dia seguinte. Uma das ex-namoradas dele também compareceu, e incrivelmente a defesa não conseguiu nenhuma testemunha. O próprio Nathaniel reclamou seu direito de permanecer em silêncio durante todo o julgamento. A promotoria apontou como causa do ataque questões estritamente financeiras. De acordo com o processo, o jovem queria apenas o dinheiro da vítima e tirou a sua vida por puro capricho. 7 dias depois, no dia 27 de julho de 2021, o júri deliberou por quase 2 horas e voltou com o seu veredito. Nathaniel Rowland foi considerado culpado do sequestro e assassinato de Samantha Josephson e recomendou ao juiz a pena de prisão perpétua. O juiz estadual Clifton Newman aceitou a recomendação do júri e sentenciou Nathaniel à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 29 anos. A defesa nem recorreu da sentença. O Greg, namorado da Samantha, decidiu mudar a sua área de atuação e, em homenagem a Samantha, estudou direito com a intenção de trabalhar como advogado da promotoria e, com isso, ajudar a justiça a colocar na prisão pessoas que tiram a vida das outras. Após a morte de sua filha, os pais da Samantha criaram uma fundação chamada What's My Name. A proposta da instituição é trabalhar para educar as pessoas sobre segurança no compartilhamento de viagens e também apoia fundações de caridade e concede bolsas de estudos para alunos carentes conseguirem ingressar nas universidades. O caso da Samantha levantou várias questões sobre a segurança em utilizar aplicativos de transporte, mas assim, todas as plataformas garantem que elas têm vários métodos de segurança e que se você pegar o carro correto, o carro que está mostrando ali no aplicativo, não vai ter erro, você não vai correr nenhum risco. Eu tenho alguns outros casos parecidos com esse, eu vou deixar em um comentário fixado aqui embaixo para que você possa assistir. E é isso, pessoal. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.